Meus amados irmãos, eu quero, nesta noite, com a permissão de Deus, trazer uma palavra. Está no livro do Apocalipse, capítulo 4. Glória a Deus, estamos alegres, felizes. Nesta noite, eu gosto um pouco do Apocalipse. É uma irmão? O senhor também gosta, né? Gostamos um pouco do Apocalipse. Eu gosto de falar um pouco das coisas do Apocalipse. E hoje, vou começar a falar algumas coisas desse respeito. Glória a Deus. Olha aqui para mim, filho. Apocalipse capítulo 4. Fala um pouco das grandezas do nosso Deus, seus atributos. Você sabe o que é um atributo? Sabe? Quem sabe o que é um atributo de Deus? O que é um atributo? Hã? Qualidade? Você sabe? O jovem sabe o que é um atributo? Hã? Moalan, Kardec diz que é qualidade. E quais são os atributos de Deus? Fala um aí, Moalan. Hã? Justiça. O que mais? Longanimidade. A grandeza do nosso Deus, né? Glória a Deus, aleluia. O que mais? Onisciência, onipresença, onipotência. A gente acha que sabe essas coisas, né? A totalidade. Aquilo que ele é em sua essência. Imutabilidade. Olha que bonito. Imutabilidade. Mas a gente acha que sabe, viu, Mabel? O senhor sabe o que significa? O senhor sabe o que é onipresença? É. O que é onipresença? Irmão Josué. Presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a gente acha que sabe, né? É isso que é onipresença? É, você pensava assim, você está mais esperto do que ele. Quem pensa que onipresença é a capacidade de Deus de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, está enganado. O que é onipresença, irmão Mário? Hã? Isso aqui é cara de pau. Agora o senhor completou. Agora o senhor está certo. Onipresença não é só a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas sim a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e em todos os tempos presente no tempo dele. Deus não só está agora aqui no Japão, no céu, no inferno. Deus está no inferno, pastor? Sim, ele está onde ele quiser. Não é só tempo, mas também, não é só espaço, mas também tempo. A resposta do senhor estava meio certa, agora o senhor completou. Onipresença é a capacidade de Deus de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e em todo o tempo que ele desejar. Deus não está limitado ao nosso tempo. Nós vivemos no tempo cronológico, no Cronos. Deus vive no Kairos. O Kairos é o tempo dele, que é um instante só. Para ele está nesse momento aqui conosco, está também lá no Jardim do Éden, fazendo Adão. Ele está tanto no Jardim do Éden ao mesmo tempo, como está no milênio ao mesmo tempo. É a capacidade, irmão Abel. A resposta do senhor também estava meio certa. Ele não só está no espaço, ele não enche só o espaço, como também o tempo. Para ele não tem passado e nem futuro. Ele está além do passado e além do futuro. Ele é o Deus já. Para ele só tem presente. Então assim, Deus fez Adão, fez para nós. Para ele é tudo agora. Ele tem a capacidade de estar aqui conosco em 2021
ao mesmo tempo que ele está com Josué derrubando as muralhas em Jericó. Glória a Deus. Aleluia. Ele não só tem poder de estar, como ele tem poder também de trazer nós, tanto do passado para frente, como do futuro para trás. Apocalipse capítulo 4. Depois destas coisas olhei, João escrevendo, e eis que estava uma porta aberta no céu. Alguns pregadores pegam essa passagem e dizem assim: Deus abre porta onde não tem parede. Ele pega esse versículo aqui, né? Uma porta aberta no céu, e a primeira voz como uma voz de trombeta. Ouviram falar comigo e disse: sobe aqui, João, e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Nós vamos ler o capítulo 4 inteiro, Eduardo, e o capítulo 5. E eu fui logo arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Quantos tronos? Quantos tronos tem no céu? Quantos tronos tem no céu? Hã? Quantos tronos? Vamos ler o versículo 3. Tinha um trono no versículo 2, e tinha um assentado sobre o trono. Versículo 3. E eis que, e o que estava sentado era na sua aparência semelhante à pedra jaspe. O João não conseguiu explicar bem quem era. Olha, essa aparência dele era semelhante a uma pedra de jaspe sardônica. Tinha um arco celeste em redor do trono. O trono parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. Quantos tronos tem no céu? Agora tem 25. Agora vai aumentar. E havia sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Irmãos, se você tem uma visão dessa, irmão Jonathan, e for arrebatado, chegar lá e ver um negócio desse, o senhor vai ficar com medo. João ficou com medo. João temeu, né? Que negócio é esse? Se ele fosse um mineiro, ele ia dizer assim: que troço é esse? Que trem é esse que eu estou vendo? Né? Se fosse lá do norte, ele disse: oxe, bichinho, que é isso? Oxe. Ele não conseguiu explicar assim com muita clareza, porque a gente, às vezes, quando vê alguma coisa tão pequena, a gente treme de medo, né? Das coisas de Deus, o homem treme. E olha só, do trono saiu um relâmpago. Bom, a gente vê um relâmpago e já sai correndo, né? Olha que é o raio. E era relâmpagos e trovão e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. 7 lâmpadas de fogo é o que, irmãos? Os 7 Espíritos de Deus. Onde eles estavam? Diante do trono. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Meu Deus. Se eu fosse Jesus, dizer: João, sobe. Jesus disse: sobe aqui, João. João ficou temeroso. Olha o que ele viu lá. Verso 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, o terceiro com o rosto de um homem, o quarto uma águia voando semelhante. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça, davam o quê? Davam o quê? Glória, honra e ações de graça. A quem? Ao que estava sentado no trono, ao que vive para sempre. Quem estava no trono? João não soube dizer bem. João ficou meio... Não era Jesus. E os 24
24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam, o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber, de novo, glória, de novo, glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Quem criou, não? Deus. E vi, aí o versículo capítulo 5, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro. O que é destra, irmão? Hã? O que é destra? Mão direita. Destra é a mão direita de Deus. A destra de Deus é a sua mão direita. Não é a direita, é a mão direita. Destro, canhoto. Certo? Destra é a mão direita. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro que estava escrito por dentro e por fora, mas estava selado com 7 selos, mão direita. E vi um anjo, rapaz do céu. Um anjo é terrível, né? Daqui tanto que é um anjo forte. Ei, irmão, ao vivo. E viu um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, irmão, não tinha ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. E João diz assim: eu chorava muito, porque eu estava olhando para o livro, mas não podia ler o que estava escrito lá, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, e nem sequer de olhar para ele. Verso 5: e disse-me um dos anciões: não chores, João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Como é que é o nome dele, irmão? Como é que é o nome do leão? Como é o nome do leão da tribo de Judá? Jesus! A raiz de Davi, que venceu, para quê? Para abrir o livro e para desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro ou leão? Cordeiro e leão. Não é o leão que abriu o livro? Como é que você vem com um cordeiro? Hã? Um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que foi feito o quê? Enviados a toda a terra. E veio o cordeiro, que agora virou o leão que virou o cordeiro, e tomou o livro da destra, ou da mão direita do que estava sentado sobre o trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante de quem? Do cordeiro. Tendo todos eles quem? Os 4 animais e os 24 anciões, tendo todos eles harpas e salvas de ouro em suas mãos, cheias de incenso, que são o quê? A sua oração está lá no céu, numa salva de ouro. E cantavam o quê, pastor Joel? Pastor Jonathan, o que eles cantavam? O que eles cantavam? Um novo cântico. Por que o novo cântico?
porque eles estavam cantando um cântico desde o princípio para o ancião de dia. Honra, glória e poder, honra, força e poder ao que está assentado sobre o trono. Agora para o leão, para o cordeiro, eles cantam um novo cântico. Eles se prostram diante do cordeiro, como que havia sendo morto, e diz assim: tu és digno de tomar o livro, de abrir os selos, porque tu fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo do Brasil, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e eles que nós fazemos parte desse rebanho, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Quantos anjos, irmão? Muitos. E ao redor do trono, e dos animais e dos anciões. E era o número deles, quanto? Milhões e milhões e milhares e milhares e milhões de anjos, de anciões. Glória a Deus. E com grande voz, não é fraco não, é com grande voz, diziam: digno é o cordeiro de receber, o cordeiro que foi morto, de receber, cantavam ao Senhor, ao Pai, um louvor com 3 frases de adoração. Aqui é 7. Ao cordeiro, ele diz assim: o Senhor é digno de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Glória a Deus. E ouvi toda a criatura que está no céu. João está dizendo: eu ouvi tudo lá. E na terra, e os que estão debaixo da terra. Sabe aquele vídeo lá das baleias, das estrelas cantando, de tudo? E todas as coisas, o que está no mar, e todas as coisas que neles há, diziam ao que está sentado, o novo cântico é esse: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória e poder para todos sempre. Amém, irmãos? E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram aquele que vive para sempre. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem não entendeu, amém também. Glória a Deus. Agora, à medida que eu for explicando, o senhor coloca lá o capítulo 4, a gente acompanhando, tá? João começa dizendo assim: olha, eu vi uma porta aberta no céu. Deus abriu uma porta. Jesus, não foi Deus a voz que bradou aqui. João descreve como uma voz de trombeta. Voz de trombeta, voz de muitas águas, é a voz do Filho. A voz de Deus é a voz de trovão. O Pai fala como voz de trovão. Aqui quem estava falando era Jesus. Ele dizia: João, sobe aqui. Havia um pedido um dia de uma mãe que disse assim: eu quero que o senhor coloque os meus 2 filhos para reinar. Nós falamos hoje na escola, né? Eu quero um de um lado e outro do outro. E ele disse: sobe aqui para você conhecer um pouco aqui em cima, João. Glória a Deus. Ele disse: imediatamente eu fui arrebatado e levado ao trono, e eis que eu vi um trono posto no céu, e tinha um ancião sentado sobre ele. João não pôde descrever com muito detalhe quem era este. E o que estava sentado, ele sentia uma aparência de jaspe e de sardônica. Eu nunca vi jaspe nem sardônica, mas eu consigo imaginar que é algo valioso, precioso. O senhor sabe, né, mano? É bom? Deve ser bonito, né? E havia um arco celeste em redor do trono, um arco bonito, brilhando ao redor do trono, né? E de uma a outra ponta que era semelhante a uma esmeralda. Esmeralda é verde, né? Pedra bonita. Oh, glória, né, irmão? Aleluia. E ao redor do trono eles haviam 24 tronos. Tinham 24 anciões assentados sobre eles, vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e diante do trono e vozes. E diante do trono haviam 7 lâmpadas de fogo acesas. E João diz assim: são os 7 Espíritos de Deus
do Deus de toda a terra. No verso 6 ele fala que viu um mar de vidro como um cristal, talvez alguma coisa semelhante a isso daqui, mas isso é um negócio pequeno. Ele viu como um mar. Um mar você não vê o fim, você não consegue ver o fim, a dimensão você não consegue mensurar. No verso 6 também ele fala de 4 animais cobertos de olhos, para frente, para trás, do lado, embaixo, em cima, olhos. Verso 7 ele fala que cada um desses animais tinha uma aparência, um do leão, do boi, um do homem e um da águia. E ele vai falando do capítulo 4, ele pula para o capítulo 5. Os dois capítulos narram a mesma história, uma continuação. O cenário é um só, o lugar é um só, mas o cenário é diferente. Talvez esta é a expressão correta. João está ali, de repente acontece uma coisa, depois, como que numa peça de teatro, muda o cenário e passa a aparecer uma outra apresentação, uma outra peça, mas João está ali no mesmo lugar. Ele começa dizendo assim: eu vi um trono, um arco-íris, de um lado e de outro, 4 seres, 4 animais, tem um candelabro de ouro, tem 7 lâmpadas de fogo que estão diante do trono de Deus. São 7 Espíritos de Deus, que apesar de ser 7, é uma peça só batida, que fala que o Espírito Santo é um, mas ele tem as suas 7 manifestações, né? E João começa a descrever os 24 anciões, os 24 tronos, que estavam todos com roupas brancas, simbolizando o nosso sacerdócio, e estavam também, porque Deus nos fez sacerdotes, com coroa na sua cabeça, porque Deus também nos fez reis e sacerdotes. Nós vemos agora há pouco ali, esses 24 anciões representavam ali a igreja, glória a Deus, uma parte da tarefa deles. Vestidos de vestes brancas, tinham coroas, e eles lançavam as suas coroas e se voltavam para Deus, e colocavam as suas coroas diante do trono de Deus e o adoravam, e declaravam adorações. No verso 11 eles declaram assim: o Senhor é digno de receber glória, honra e poder. Eles davam 3 adorações desde a eternidade, adoravam ao Deus desta forma, aquele que estava sentado no trono. No capítulo 5, João vê que muda algumas coisas. Eles começam a dizer assim: olha, agora tem um livro. Capítulo 5 começa dizendo que o homem que estava sentado no trono tinha na sua mão direita um livro. Um livro, aparece ali um livro, e ele diz assim: olha, não estava no capítulo 4, mas apareceu aqui no capítulo 5. De repente ele olha e vê um leão, que não estava no 4, mas apareceu ali um leão que tinha a aparência de um cordeiro. Glória a Deus. Ele diz assim: olha, não estava no capítulo 4, mas estava no capítulo 5. O cordeiro trazia nas suas mãos 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que agora não estão mais diante do trono. No capítulo 4 estavam diante do trono. No capítulo 5, o Eduardo está acompanhando, que foi enviado à terra. Já não estava mais lá. No capítulo 4 o Espírito Santo estava no céu. No capítulo 5 o Espírito Santo já estava na terra. Amém, irmãos? Vai? Glória a Deus. Amém, irmãos? Estão entendendo? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando Cristo subiu, o Espírito desceu. E desceu para ficar. E Ele está aqui esta noite. É Ele que nos dá vida, é Ele que nos salva. Glória a Deus. Ele está no nosso meio nesta noite com todas as suas manifestações, as 7. Glória a Deus. No capítulo 4 ele está lá no céu, no capítulo 5 está na terra. E ele diz assim: olha, eu vejo, chegou aqui ao redor do trono milhares e milhares de anjos. E os anjos fizeram um cântico novo. Nós frisamos aqui, eles mudaram a forma de adorar. No versículo 12 eles cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro. Mudou a direção, eles estavam adorando ao ancião que estava sentado no trono. No capítulo 4, no capítulo 5 eles param, se voltam para o Cordeiro que apareceu. Irmão Josué, o senhor está entendendo? Amém? Depois o senhor me explica. Eles estavam adorando ao ancião, e de repente eles veem o Cordeiro, e eles começam a adorar ao Cordeiro.
glória a Deus. Eles estavam adorando ao Pai, dizendo glória, honra e poder. Mas quando eles veem o Cordeiro, eles se viram para o Cordeiro e começam a adorar o Cordeiro com 7 adorações. Diz assim, honra, glória e poder ao ancião, ao Cordeiro, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. São 7 adorações. No capítulo 4, João viu o trono do Pai, glória a Deus, e os anjos estavam prostrados diante desse trono. E no capítulo 5, os anjos começam a adorar ao Cordeiro, glória a Jesus. E João não entendeu muito, coitado de nós, né, irmão, que estamos aqui tentando entender, né? João viu o trono e o Pai estava lá. E cadê Jesus? Cadê o trono de Jesus? Cadê o Senhor? Jesus não falou que ele ia para o céu e que ele levaria aqueles que vencessem para sentar com ele no seu trono? Ele não prometeu? Mas João não viu o trono dele. João viu somente o trono onde estava o Pai. João não viu o trono de Jesus. Ele não teve muita força. O ser humano em si, irmãos, ele não suporta a grandiosidade de Deus, a sua glória, o seu poder, né? João viu somente o trono onde estava, porque eu creio que ele se assustou com a visão. E a Bíblia diz que ele não soube, ele não conseguiu falar com total clareza tudo que ele viu, porque realmente o ser humano, ele não consegue, diante do poder de Deus, se manter. A gente, quando vem pregar aqui, até as pernas tremem, né? Você imagina diante de Jesus. Glória a Deus. João se assustou com essa visão. E nós, quando temos uma experiência, também às vezes nós temos dificuldade de ter clareza daquilo que as revelações de Deus nos vêm, porque realmente a gente é tão falho, não é? Tão pequeno. Mas, irmãos, havia nessa mesma cena lá no céu, Alan, tinha um outro homem lá que foi levado por Deus lá também. Ele estava lá junto com João. João não viu ele e ele não viu João, mas Jesus viu os dois. Daniel capítulo número 7. Abre para nós Daniel capítulo 7. Daniel estava lá nesse mesmo evento. Sabia, pastor Jonathan? Daniel se encontrou com João lá em cima. Aleluia. Capítulo 7, versículo 9. Acelera aí, Robinho. Daniel capítulo 7. João ficou com medo, acho que ele parou de olhar. Daniel já escreve assim, ó. E eu continuei olhando, até que foram postos mais alguns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono, olha o que Daniel viu, era de chama de fogo, e as rodas do seu trono de fogo ardente. Versículo 10. E um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. E assentou-se o juiz e abriu-se os livros. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João viu um trono, Daniel viu vários tronos. Ele diz assim: eu continuei olhando, eu vi o trono do Pai, eu vi o trono do Filho. João consegue descrever uma parte, Daniel descreve outra parte dessa mesma visão. Glória a Deus. No trono que parece uma pedra de jaspe sardônica, ele relata, e Daniel começa a dizer assim: olha, eu sei quem é que está sentado lá, é o ancião de dias. Glória a Deus. É Deus. Eu conheço ele. Eu o conheço. Ele tinha vestes brancas como a neve. Ele tinha um cabelo, seu cabelo era branco como a lã. O seu trono era como chama de fogo. As rodas do seu trono ardiam como fogo.
Glória a Deus. Diz assim, olha, tinha 4 querubins em cada extremidade. Sobre a cabeça dos querubins tinha uma plataforma como um mar de vidro, e sobre isto estava o trono de Deus, envolto em fogo. Os querubins são como as pernas do trono, e eles possuem vários olhos, rostos para todos os lados. Os pés dos querubins são como rodas e conduzem esse trono. Glória a Deus. O profeta Isaías teve esta visão e viu que um anjo foi lá e pegou as brasas que estavam debaixo do trono e tocou na sua boca. E a Bíblia diz que Lúcifer também andava sobre esses lugares esfoliados, pedras afolhadas. Glória a Deus. E quando nós oramos, irmãos, quando nós adoramos a Deus, é para lá que as nossas orações vão. João viu lá na salva dos anjos, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo aos Efésios escreve que as nossas orações chegam lá e Deus responde. E ele diz assim, olha, Deus, o bendito Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção, com todas as bênçãos nos lugares espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no capítulo 7 de Daniel, o seu versículo de número 9 relata o capítulo 4 do Apocalipse. O versículo de número 10 é um resumo do capítulo 5 de Apocalipse. Daniel estava lá, João estava lá, eles estavam juntos nessa mesma visão. Pastor, como que é isto? Esse é o Deus que atua, que age no tempo kairos, que eu disse para vocês agora há pouco, que é capaz de ir lá na frente, puxar João para um evento aqui atrás, e lá atrás e puxar Daniel para este mesmo evento. João nem tinha nascido. João nem tinha nascido quando isso aconteceu, quando Daniel estava vivendo. Mas olha só, ele habita a eternidade. O nosso Deus não está limitado ao tempo, nem ao horário, nem a dia, nem espaço como a gente. A Bíblia diz no Salmo 90 que ele passeia pelo tempo. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é o Senhor do tempo. Antes de criar o mundo, antes que ele fizesse o mundo, ele já sabia como seria. Ele sabe todas as coisas. Ele tem o governo na sua mão. Nós vivemos num tempo limitado, cronológico. Ele não. Ele vive num tempo que é acima do nosso. Ele está além do tempo. Ele está no kairos. O tempo submete-se a ele. Ele é o Senhor do tempo. Ele está no kairos. E ele sai do kairos, entra no cronos. Ele vê o começo e o fim. Depois ele volta para lá e começa a agir, a atuar, a trabalhar. Ele vê o fim de todas as coisas, então ele começa a fazer. Deus não faz nada sem saber o começo e o fim. Deus começa, quando ele começa, ele já sabe o fim. Antes mesmo de você nascer, de você ser planejado, ser gerado, antes dessas crianças aqui nascerem, Deus já viu o começo, o meio, o fim de todas elas, e de nós também. Ele está acima de todas as coisas. E ele um dia viu o fim de toda a humanidade. Ele disse assim, eu não posso permitir que a humanidade se perca, porque o caminho que estão indo é um caminho de perdição. Então ele volta e diz assim, eu vou enviar Jesus para salvá-los. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui esta noite. Glória a Deus, porque ele nos livrou do inferno e da morte através da salvação em Cristo Jesus. Ele mudou o meu destino, o seu destino, e nos colocou de volta no caminho da eternidade, no caminho da vida, no caminho do céu, através de Cristo Jesus. O poder dele é tão grande de passear pelo tempo, que ele chama Daniel 750 anos antes. Daniel, vem para cá, você vai participar de um evento. Ele chama João 95 anos lá na frente, João, volta para cá. Você vai estar no mesmo evento. Vocês vão participar do mesmo evento. Glória a Deus. 750 anos para trás e quase 60 anos para frente. Este João estava no dia em que esse episódio aconteceu. Ele viu tudo isso de baixo. E agora ele vai ver de cima. Veja, irmãos, a primeira vez que João viu, ele assistiu
capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Esse é o evento que João narrou aqui. João narrou no capítulo 4, 5 de Apocalipse a assunção de Jesus ao céu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 1. Vai para o verso 9. Atos 9. Olha só. Todo mundo conhece essa história. Jesus é assunto ao céu. O versículo 9 diz assim: quando dizia isto, vendo eles, João estava lá entre eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o, aleluia, de seus olhos. Daniel capítulo 7, versículo 13. 7:13. Daniel capítulo 7, versículo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os discípulos disseram que ele foi envolto numa nuvem, né? Aí Daniel disse assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que ele vinha nas nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, para pegar o livro, irmão. Aleluia. Ele foi levado numa nuvem. Daniel, quando viu, disse: ele vem chegando no meio das nuvens. É ele. Oh, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Veio chegando entre as nuvens do céu. João viu, e ele entra no meio das nuvens, da mesma forma como os discípulos viram subindo. Daniel e João veio chegando lá de cima. João viu daqui de baixo, viu lá de cima. Aleluia. E João está lá agora. Louvado seja o nome do Senhor. E a hora que ele chega, o Espírito desce. Glória a Deus. No capítulo 4 o Espírito está lá junto com ele. No capítulo 5 o Espírito é descido da terra. Aleluia. Porque a igreja foi orar lá em Aleluia. Jerusalém. A igreja está orando. Louvado seja o nome do Senhor. Entre o capítulo 4 e o capítulo 5, Jesus chega e o Espírito desce. Porque Jesus disse assim: olha, eu vou subir, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vai para Jerusalém, vai buscar lá, até que do alto sejais revestido do poder. Louvado seja o nome do Senhor. E ele desceu. Jesus subiu entre as nuvens. Quando João se deu conta, o Espírito já não estava mais lá, e o Renato já estava aqui embaixo. Sabe de uma coisa, pastor Joel? Ele está aqui esta noite. Ele ainda está aqui no nosso meio esta noite. Ele ainda é o mesmo, aquele que desceu com poder e grande glória no dia de Pentecostes, no meio dos discípulos, ali em Jerusalém, quase 120. Nós estamos em mais número do que eles aqui esta noite. Quase 120. O Espírito Santo desceu, Josué, e desceu para ficar. Desceu para ficar, e ele está aqui conosco esta noite, porque é uma promessa do leão da tribo de Judá. Glória ao nome do Senhor. E João então começa a dizer: eu estava chorando muito, porque eu não sabia quem podia abrir. Eu tinha um livro na mão do ancião, na mão direita, eu queria saber o que estava escrito lá, mas estava selado por dentro, por fora, e ninguém podia abrir. E João começa a chorar e diz assim: então o ancião me chamou e disse para mim: não chora, João. João, olha aqui o cordeiro. Aleluia. Mas não é o leão? Não, João, é o cordeiro. E João olhou e disse assim: o cordeiro tinha uma forma meio morta, de quem havia sido morto, mas estava vivo. Aleluia. Glória a Deus. E como o cordeiro, ele tomou a mão do livro daquele que estava, tomou o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono. Louvado seja o nome do Senhor.
e abriu o livro. O próprio João relata o que estava no livro mais para frente, relata os selos, relata tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus pega o livro, abre os seus selos. E João não fala, Josué, mas eu acredito que o cordeiro, aquele cordeiro que os anjos disseram assim: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque tu fostes morto e com seu sangue comprastes para Deus. Josué, Daniel, Silvano, e nos fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Sabe o que eu acho? Eu acho que Jesus começa a escrever o nosso nome lá no livro. Aleluia! Daniel Crepaldi não vai ser Daniel Crepaldi, tem um novo nome. Qual é, pastor? Não sei não. Também não importa. Como que é o seu nome lá no céu? Não sei. Como que é, Josué? Não sei. Mas Jesus escreveu o nosso nome lá. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E diz a Bíblia que João vê quando o cordeiro pega o livro da mão do ancião de dias e começa a escrever lá no céu o nosso nome. A igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toda glória, toda honra àquele que nos amou. Oh, aleluia, com um amor tão grande que desceu aqui. Aleluia, se fez homem, desceu aqui e morreu por nós. Venceu a morte, ressurgiu, ressuscitou, subiu ao céu, cumpriu a sua promessa, a sua palavra, enviou o seu Espírito que nos consola, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos ajuda, que ora por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que houve silêncio no céu. Não, meu irmão? Houve silêncio no céu. Quase meia hora. Veja. Quase meia hora. O céu não tem silêncio, irmão. Mas nesse momento teve, Josué. Teve silêncio lá no céu. Glória a Deus. Porque o cordeiro subiu. Os anjos não conheciam essa história. Os anjos foram criados por Deus. Eles são de uma espécie diferente. Eles são um batalhão. Nós somos raça. Os anjos não, com toda a capacidade que Deus deu, eles não conseguem entender a forma como nós convivemos aqui. Porque os anjos não são diferentes de nós, irmão. Eu imagino quando Deus cria Adão e Adão começa a conviver com a sua esposa. Os anjos estavam ali por perto, mas eles não entendiam bem isso. De repente, eles começam a ver a Eva com a barriga crescer. Eu imagino que Gabriel, Miguel, o que será que está acontecendo com aquela mulher? Está estufando? A gente não tem isso. E quando pensa que não, Allan Kardec, começa a sair um de dentro do outro. E eu imagino que os anjos... Os anjos nunca deram a luz, eles nunca aumentaram nem diminuíram nem o farão. Eles não entendem muito disso. Tanto que eles quiseram pregar o Evangelho para nós, Deus disse, não, de jeito nenhum, sei não. Quem vai pregar é os profetas, estão lá. Então os anjos, eles não conheciam algumas coisas, para eles era um novo.
estavam acostumados a adorar a Deus de eternidade em eternidade. Honra, glória e poder, honra, glória e poder, honra, glória e poder ao Senhor que está sentado no trono. Outra classe de anjos diziam: Santo, 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 Santo. De repente entra um cordeiro, um leão. Entra um leão, e de repente o leão se transforma no cordeiro. João olhou, era um leão da tribo de Judá. Depois disse: vem aqui, eu vou te levar ao cordeiro que venceu. Glória a Deus! E eles não têm. A gente hoje está tudo muito fácil, nós temos a palavra de Deus e entendemos. De repente chega Jesus lá no céu, e eles dizem: quem é este? E o Espírito Santo, que já estava aqui na terra, ele entra no salmista, lá no Salmo 24, e o salmista se levanta no templo e diz: levantai-vos, ó portais eternos. Levantai-vos, ó entradas eternas, porque vem aí o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Oh, aleluia. E aí fez silêncio no céu. Da Bíblia aqui no céu, Senhor. Quem é o Rei da Glória? E os anjos começam a se perguntar, e olham para o ancião de dias, e de repente o ancião de dias se levanta do seu trono, aponta para o cordeiro e diz assim: todos os anjos de Deus o adorem. Aleluia. Adorar quem? O cordeiro. O cordeiro ou o leão? O cordeiro, o leão. O cordeiro e o leão. É Ele, Ele é digno de toda honra. E os anjos viram-se para Ele e começam a dizer: glória, honra, poder, riqueza, sabedoria, força, louvor. Honra, glória, poder, riqueza, sabedoria e louvor. A quem? Ao Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. E nos últimos versículos do capítulo 5, disse que João viu que chega mais um grupo de adoradores. No versículo 12, 13, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu vi, olha lá, Joseu, eu ouvi toda a criatura que estava no céu e na terra. A igreja adora Ele aqui na terra. E que estava no mar e todas as coisas que nele há, aleluia, diziam ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Primeiro adorava a Deus, depois Deus mandou adorar o Cordeiro, e agora a adoração é ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Sejam dadas ações de graça, honra, glória, poder para todos sempre. Aleluia. Para todos sempre, louvado seja o nome do Senhor. Um dia nós vamos chegar lá neste mesmo lugar. Um dia nós estaremos lá. Glória a Deus. João não viu o trono nosso. João não viu o trono de Jesus. Mas Jesus disse assim: olha, aquele que vencer, você vai vencer, irmão. Você tem que vencer. Eu preciso vencer, obreiros. Nós vamos vencer. Não há nada que vai nos tirar a vitória das nossas mãos. Não há nada, não há riqueza, não há nada deste mundo. Não há poder, não há fama, não há nada, nenhuma oferta de Satanás vai tirar de mim e de você o direito de chegar nesse lugar e assentar no trono com Jesus. Josué, nós vamos assentar lá, e um dia o Senhor vai olhar para mim e vai dizer assim: pastor Daniel, bem que o Senhor falou, nós estamos aqui. Nada vai atrapalhar a nossa
sim, meu irmão Eliezer, breve estaremos lá. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus prometeu: quem vencer, aquele que vencer, vai se assentar comigo no meu trono, porque eu venci. Eu estou sentado com meu Pai no trono dele, e o meu trono será para receber a minha noiva, e eu me assentarei com ela para a eternidade. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Glória a Deus. Você pode cantar a canção dos anjos esta noite? Aleluia. Glória a Deus. Pode cantar, meu Pai. Oh, glória. Aleluia.
nosso meio, que ainda não entregou a sua vida a Deus, a Jesus, e deseja fazer isso esta noite, dê um sinal com a sua mão se tiver alguém do nosso meio que entrou aqui e ouviu a palavra